Olá! Educação infantil, a base para construir um mundo melhor. É assim que há mais de 30 anos a Casa da Criança Vovô Nestor, creche que fica no Parque Itália, em Campinas, vem marcando a vida de centenas de crianças. Após enfrentar algumas dificuldades administrativas, ela se prepara para retomar os trabalhos em breve e o Espaço Aberto de hoje vai conhecer essa história. Para isso, estão no nosso estúdio Eduardo José Maluf, que é o presidente da casa, a diretora pedagógica Cristina Helena Neves Bertuzzi e Carlos de Paula, que é advogado e voluntário da creche. Nós estamos na TV Câmara Campinas, em sinal aberto pelo HF Digital em 61.3 e também pelo canal 4 da NET. Gente, obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Eduardo, eu começo com você. Apesar de vocês não estarem há mais de 30 anos fazendo parte do trabalho da creche, como surgiu a Casa da Criança Vovô Nestor? Qual é a história dela? De onde que ela veio há mais de 30 anos? A história dela é uma doação, uma herança recebida nessa época, 75, 76. A pessoa teve intenção de montar uma entidade, de doar, na verdade, essa herança para a MEI-MEI, que já era uma entidade bem conceituada da época, né? E o presidente da MEI-MEI, o seu Nestor, sugeriu para essa doadora, Dona Ofelina, para que ela abrisse a própria creche, né? E em 75 ela inaugurou então a Casa da Criança e ficou Vovô Nestor por conta da pessoa que indicou, que sugeriu esse nome, a abertura. Quando se pensou em montar o trabalho da creche, se pensou em atingir que tipo de crianças? Crianças em situação de vulnerabilidade social, que as mães precisavam de um espaço para deixar essas crianças, que elas pudessem trabalhar tranquilas. Quando a gente fala em criança em situação de vulnerabilidade social, do que exatamente a gente está falando? Crianças que moram nas periferias, com as mães, as famílias em geral têm dificuldade de conseguir financeiramente colocar essa criança numa instituição de ensino que possa lhe trazer um conhecimento geral, que possa lhe trazer condições de aprendizado adequados, né? Em muitos casos, famílias às vezes desestruturadas, que as mães moram, eventualmente não estão com os pais, né, com o pai, enfim. E essa criança pode, de repente, estar ficando na rua por conta disso, para a mãe poder trabalhar, e a gente sabe que na rua ela vai encontrar situações bem precárias, enfim, que vai dificultar bastante a formação dessa criança. Quando a gente está falando de uma creche que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade, o que é a prioridade? É o cuidado com a higiene, é o carinho, é a atenção, é a educação, é o conjunto. Quando a gente tira uma criança que a mãe está trabalhando e ela fica na rua e tem a responsabilidade de começar a construir a vida dela, o que é a prioridade? Posso passar essa pergunta para a Cris? Pode. Vamos lá, Cristina. Eu acho que é um conjunto, né? Porque o espaço educativo, ele não tem só uma proposta de cuidados, mas também de educar. Então, a criança lá nesse espaço vai receber dos educadores, dos professores, toda a equipe operacional, todo esse atendimento de educação, que é o seu pleno desenvolvimento cognitivo, né, intelectual, e também todos os cuidados de higiene, né? Aí ele vai ter carinho também, então é um conjunto. Vocês hoje atendem crianças de que idade até? De 2 anos, vamos atender de 2 anos a 5 anos e 11 meses. E existe algum tipo de preparo pedagógico para idades específicas? Vocês se organizam de forma diferenciada? Porque as crianças de 2 anos têm uma determinada especificidade diferente das de 3 para cima. Então, nós temos todo um cuidado mais especial, né? Porque são quase bebês, né? Já estão saindo dessa situação de serem muito pequeninos, e temos todo um preparo pedagógico. Então, as nossas educadoras, elas vão começar antes da chegada das crianças, onde elas vão receber todo o apoio, né? Também vamos trabalhar todo o tema que vamos desenvolver no ano, todos os pressupostos pedagógicos, né? Inclusive teóricos, porque a gente tem uma linha teórica lá, que é a linha de Vygotsky, né? A gente trabalha como o professor sendo o mediador do conhecimento, né? Então, nós vamos trabalhar isso e trabalhamos também projetos. Então, as crianças vão participar muito dessa construção do saber através do que elas querem aprender. Então, tudo isso os profissionais vão receber
de formação antes de começar. O que crianças em situação de vulnerabilidade querem aprender? Então, a gente tem uma ideia errônea, viu, Rafaela? Às vezes a gente acha que essas crianças só precisam se alimentar e terem um local acolhedor. Mas elas são pessoas humanas, como nós. Elas têm sede de saber. E eu noto que estas mães, com quanto, nem a mãe, a família, com quanto sejam de situação socioeconômica desfavorecidas, elas acreditam na educação. Elas acreditam que a criança, estando lá, ao aprender, elas se tornem melhores. E é verdade, o conhecimento nos ajuda a sermos melhores, porque nos traz maior consciência. Então é o que essa criança vai receber. Além desse cuidado, dessa atenção, ela também vai se apropriar do conhecimento construído pela humanidade. Ela também vai se descobrir como pessoa humana. Ela também vai ter certeza de que ela pode ser incluída na nossa sociedade. Porque nós estamos falando de crianças que já nascem totalmente excluídas de tudo que uma criança da classe média e da classe média alta vai ter de acesso. A nossa criança muitas vezes não tem acesso. A gente está falando só de uma educação ou também está falando de uma construção de cidadania? Que começa ali. Sim, uma construção. Mesmo que com 2 anos. Isso mesmo. Veja, o nosso projeto pedagógico, o tema é Gaia, quer dizer terra. Então nós vamos trabalhar a criança na terra, né? Como que eu me relaciono com este planeta, que é um ser vivo. Como que eu me relaciono com as plantas, os animais, né? Então como que eu me relaciono com o outro? Porque muitas vezes dentro da sua família, ela não tem uma forma saudável de relacionamento. E a gente precisa quebrar esse ciclo, porque senão ela vai repetir isso na sua própria história, né? Quando for adulto, né? Então a educação infantil e o socioeducativo, que agora é a convivência e fortalecimento de vínculos, ele tem esse papel, né? Mostrar para a criança que há outras formas de se relacionar e há outras coisas no mundo fora daquela situação que ele está vivendo. Esses pais e mães são coparticipantes da educação desses filhos? Ou ainda existem pais e mães que acreditam que essa responsabilidade é quase que total da creche e da escola? A gente percebe que é isso, né? Até porque eu acho que o viver se tornou mais difícil, né? Hoje o tempo é pouco, né? Para as pessoas fazerem tudo o que querem. E criança dá trabalho, né? Então, eu acho que é isso que as famílias também querem delegar para as instituições, para a própria escola, né? Mas lá conosco a gente tem um trabalho que vai ser construído, porque nós estamos reabrindo, de grande parceria. Porque nós ficamos 8 horas por dia, né? Mais ou menos. Acho que vai dar umas 7 horas. Mas eles são os pais. Esse papel é deles, mas às vezes a gente tem que ensiná-los a serem pais. Porque talvez essa sociedade, talvez não, com toda certeza, ela também destitui as pessoas desses papéis, né? Terceiriza, como a gente vê, né? Então a gente também tem que ajudá-los a construírem dentro de si o que é ser pai e ser mãe. Até porque eles às vezes não tiveram referenciais na vida deles. O que é ser um pai, o que é ser uma mãe. Então o educar da criança também é educar o educador, porque o educador vai trabalhar, e também a família. Então é um conjunto, por isso que é complexo. O trabalho de educação ele é complexo. Eduardo, existe alguma área de assistência social dentro da entidade que trabalha em parceria com a educação? Existe um acolhimento para essas famílias? É dado algum tipo de assistência, de apoio, de diálogo? Como que é feito? Dentro do nosso quadro funcional, nós vamos ter assistente social também, que vai estar acompanhando essas famílias, né, no trato com as crianças, nas condições sociais de trabalho, inclusive, como é que está sendo o dia a dia disso daí. Temos esse profissional, sim, acompanhando. Quando a gente está falando de crianças em situação de vulnerabilidade, a gente imagina que em algum momento os pedagogos voluntários e pessoas que cuidam dessas crianças acabam se tornando referência para elas. Eu acho que isso significa na prática que elas começam a dividir a vida com essas professoras e voluntários e cuidadores, ao ponto de começar a dividir seus sonhos, aquilo que acontece dentro de casa. Como que vocês estão se organizando para enfrentar os conflitos que essas crianças podem trazer? A gente sabe que
violência contra a criança, abuso sexual contra a criança, não acontece só em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que hoje toda a classe social está passível de acontecer em qualquer classe, mas mais eu tenho a impressão de que em famílias em situação de vulnerabilidade. Sim. Vocês estão se organizando para em algum momento lidar com situações como essas? Grande parte do quadro funcional, ou seja, todo o nosso quadro funcional, os pedagogos são funcionários da entidade, né? Quando você fala dos voluntários, é claro que toda entidade é muito bem-vindo os voluntários, todos eles, né? Mas para trabalhar com as crianças, existe uma capacitação do voluntário para que ele possa atender essas crianças da forma adequada, né? Mas a grande maioria das pessoas que vão trabalhar com essas crianças são profissionais qualificados e funcionários da entidade, efetivamente. E nós temos uma psicóloga voluntária que vai dar um suporte para a equipe, porque a equipe também tem que saber lidar com essas situações, né? E para a própria família. E aí você tem a rede social, porque uma instituição ela não vive sozinha, ela vive dentro de uma rede. Aí você tem que acionar essa rede social para fazer parcerias, para poder fazer o atendimento. Divulgação e parcerias também, né? Sim. Agora, Carlos, você é voluntário, advogado, voluntário dentro da entidade, mas o Eduardo falou da importância de se ter um corpo de funcionários, mesmo que você como voluntário, mas advogado, ajudando a organizar e reorganizar toda a situação administrativa. Qual que é a importância para a rotina, para a vida da entidade, ter funcionários todos remunerados, na verdade fazendo parte de um corpo treinado? A gente sabe que o voluntário, ele cede parte do tempo que ele tem, mas às vezes a gente não tem tanto compromisso quanto deveria ter, porque a entidade tem uma rotina que não pode parar, né? Qual que é a importância administrativa de se ter uma equipe remunerada, treinada e acompanhando 24 horas por dia o que acontece na vida? Até um aspecto mais amplo, antes de entrar nisso, antigamente tinha-se a ideia de que as instituições teriam a liberdade de funcionar como queriam, sem prestar contas daquilo que estavam fazendo. Se nós formos pegar as últimas décadas, muitas vêm apresentando essa dificuldade porque aprenderam que era só abrir uma instituição e começar um trabalho voluntário. O que aconteceu com a legislação de uns anos para cá é cobrar essa responsabilidade. Então não basta ter a vontade ou o desejo de abrir uma instituição, ela precisa ser profissional naquilo que ela está fazendo. Embora tenha essa questão da educação ou de um afeto mais amplo com relação ao ser, precisa prestar contas de tudo isso para a sociedade, para o poder público. Então essa é a primeira questão. Não existe organização hoje que funcione sem que ela preste contas e de forma adequada para o poder público. E fazendo isso, e quando estávamos, só retomando um pouco, que o Vovô Nestor ele ficou fechado a questão da creche desde 2009. Ela vai reabrir agora em março. Mas ela sempre funcionou como centro de convivência, com a FUMEC e esse tipo de atividade. E a ideia é sempre qualificar esses profissionais para que eles tenham cada vez mais capacidade. Capacidade não apenas teórica, mas tem uma motivação. A motivação, que nós sabemos que é difícil com essas parcerias públicas e privadas, mas de repente conseguindo um salário um pouco mais adequado para que dessa unidade dê essa formação para ele consiga atuar de forma adequada e que ele não tenha só a ideia de um trabalho como obrigação, mas como um prazer também de estar envolvido naquela situação e de ter uma remuneração adequada. Então essa participação ou esse planejamento está sendo feito é o mais completo possível para que preste contas primeiro para o poder público de forma organizada, mas ao mesmo tempo dê todo o amparo para os funcionários também de forma organizada e com funcionários contratados para que eles também tenham para quem prestar contas, que no caso é a administração da própria entidade. Agora, quando você fala dessa parceria com o poder público, a gente sabe que o poder público também acaba reconhecendo o trabalho da entidade, de alguma forma contribuindo e fazendo aquilo que é necessário para o bom andamento dela. Um pouco antes da gente começar o programa, você até acabou me contando que ela já tem reconhecimento municipal, estadual e federal. O que isso significa para o dia a dia da entidade, administrativamente falando? Hoje, se a gente for pegar que ela existe, que foi na época que foi uma doação do terreno da prefeitura e o prédio é da instituição. Mas a prefeitura deu como destinação a doação enquanto ela existiria enquanto existisse a creche. E ao longo desses mais de 30 anos, o importante, e hoje é muito difícil, é conseguir esse reconhecimento da sociedade. Então, quando se consegue, e não há uma hierarquia, pode-se conseguir diretamente o federal, antes o reconhecimento público estadual ou municipal. Mas tendo o reconhecimento da sociedade em termos amplos, no município, no estado e no país, é porque ele presta realmente serviços que de alguma maneira são relevantes. E se nós formos analisar administrativamente, embora tenha tido problema nos últimos anos, tenha tido essa dificuldade, durante mais de 30 anos foram atendidas milhares de crianças. Quantas não estão hoje aqui fazendo parte dessa sociedade porque tiveram formação?
E é interessante isso, porque tanto o município, quanto o Estado, quanto o país deram esse reconhecimento que essa utilidade pública. Então isso é de fundamental importância até para essas parcerias e futuras parcerias que vão ter, não só com o poder público, mas inclusive com as empresas privadas, é um reconhecimento de que o trabalho sempre foi sério. Teve a sua utilidade e ainda tem muito que realizar ainda, mas tem toda essa história, toda essa estrutura que garante que ela fez um bom trabalho na sociedade. Para você que está nos assistindo entender, quando a gente fala desse reconhecimento municipal, que é a denominação de órgão de utilidade pública, toda essa votação, esse reconhecimento tem que passar pela Câmara Municipal de Campinas. Algum dos 33 vereadores cria um projeto de lei, esse projeto de lei passa por 2 instâncias, primeira e segunda votação, se aprovado, vai para a sanção do prefeito, aí então existe um reconhecimento. E vocês contam com esse recurso e esse apoio público para retomar os trabalhos agora em março. Sim, porque isso, essas 3 reconhecimentos, eles se mantêm na história da entidade enquanto ela existir como pessoa jurídica. Então isso vai fortalecer, isso fortalece realmente o nome de tudo que foi feito. E até é importante, dentro de uma questão que a Cristina colocou ainda há pouco, da sua questão, que o importante cada vez mais, como foi dito, não é só cuidar da criança, é saber que vai ter o cuidado e ela vai ter o retorno para a sociedade no futuro, mas sem cuidar dos pais ou sem dar uma atenção mínima, não é possível um resultado positivo. Porque quando nós falamos de cidadania, cria-se muito essa ideia de garantismo do Estado. Mas o Estado, ele dá o necessário, mas o restante são os pais ou as mães que têm que manter. Então, embora a educação, de forma mais ampla, a gente fala que seja dos pais e do poder público, na verdade a instrução talvez seja do poder público e a educação dos pais. Então, se nós continuarmos pensando unicamente nas crianças, sem pensar nos jovens e nos adultos, a situação não vai mudar, porque essa criança, conforme a Cristina disse, essa criança vai estar tendo cuidado ou atenção durante o dia, mas ela volta para sua casa. E ela precisa ter essa continuidade para que nessa relação de cidadania mais ampla, ela consiga ser um cidadão de verdade. E não apenas alguém que está sendo, de uma maneira como o Eduardo disse, as mães precisam trabalhar, mas elas não podem ter o entendimento de que vou deixar a criança em algum lugar, mas vou deixar em algum lugar que tenha essa formação, que dê toda essa estrutura para que ela possa se desenvolver. Esse, de certa forma, seria o pensamento mais amplo. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos conhecendo o trabalho da Casa da Criança Vovô Nestor, ela que ficou fechada por um tempo, mas reabre agora no mês de março. Nós estamos conversando a respeito dos detalhes de toda essa história e quais são os planejamentos e a expectativa para a reabertura da casa. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, hoje recebendo a Casa da Criança Vovô Nestor. E para descobrir os detalhes desse trabalho que está reabrindo agora em março, nós estamos conversando com Eduardo José Maluf, ele que é presidente da entidade. Também está com a gente Cristina Helena Neves Bertuzzi, ela que é a diretora pedagógica do trabalho, e também o Carlos de Paula, ele é advogado e voluntário na entidade. Eduardo, a gente conversou um pouco sobre como surgiu a entidade nesse primeiro bloco, mas ela passou um período fechado agora. Sim. Como foi que vocês entraram juntos num período, né, de reestrutura? Como que foi programado e organizado toda a reestrutura para a reabertura da entidade? Bom, eu fui convidado, eu sou engenheiro civil, tá? E fui convidado em julho de 2013 para auxiliar a entidade no alvará, que é um assunto bastante delicado, principalmente em Campinas, né? Então, toda a questão de bombeiro e documentações necessárias para a validação da estrutura física, enfim, para que a prefeitura pudesse nos dar o alvará. E iniciamos os trabalhos, começamos as obras, fomos nos conhecendo. Quando eu cheguei, até o convite foi feito pela Cris, já estava trabalhando na entidade como educadora pedagógica, né? Trabalhando para a reabertura, desenvolvendo os projetos pedagógicos e tudo mais. Detectamos problemas junto à Câmara, à Prefeitura, que depois o Carlos vai explicar para a gente. E foi um trabalho bastante intenso junto aos vereadores aqui na Câmara. Por sinal, foi ótimo, deu tudo certo, graças a Deus, tanto que nós estamos reabrindo, né? Mas foi assim, eu comecei ajudando na questão do alvará e nós 3 fomos nos envolvendo, constituímos uma diretoria em outubro, né? 2013. De 2013, obrigado. E trabalhamos aí durante todo esse período, 2013, 2014,
reelegemos essa diretoria agora em outubro do ano passado e vamos dando continuidade a esse trabalho. Nós temos aí 7 membros na diretoria e cada um cuidando aí da sua função, mas sempre todo mundo interagindo e graças a Deus está dando muito certo. Esse trabalho está gerando bons frutos e a gente está vendo aí que a reabertura da entidade é o grande sucesso desse trabalho de todo esse pessoal, de diretoria e voluntários também. Foi preciso repensar a estrutura do prédio, reforma, alguma coisa para essa reabertura? Sim. O que foi feito? Nós tivemos que fazer toda uma rede hidrante, todo um sistema de proteção e combate a incêndio. Nós tivemos que reformar banheiros, tivemos que reformar algumas salas. O refeitório. O refeitório foi totalmente reformado, a cozinha foi totalmente reformulada de acordo com os padrões da vigilância sanitária. Fomos inclusive muito elogiados pelo pessoal da arquitetura escolar, por conta de todo esse trabalho que foi desenvolvido, todas as obras que foram realizadas, que não ficou barato. E como foi o levantamento de recursos para isso tudo? Uma vez que a entidade estava com o seu trabalho interrompido, financeiramente ela também teve que recomeçar. Tudo com doações, Rafaela, tudo com doações. Tivemos bastante campanhas, fizemos várias pizzas, agradeço a todos que compraram pizza lá, e feijoada, e lasanha, e tarde de sobremesa, enfim, foram diversas ações sociais, diversos trabalhos e tivemos muitas doações espontâneas também de pessoas que conheciam a entidade e nos conhecem também, que ajudaram financeiramente, enfim, foi um grupo bastante grande, bastante amplo, que nos ajudou a construir tudo isso. Tivemos um grande fornecedor também, que até hoje nós temos aí uma dívida enorme com ele, não sabemos quando vamos conseguir pagar, mas agradecemos demais essas pessoas também que nos ajudaram, os fornecedores, os pedreiros, enfim, todo o pessoal de obra que realizou, nos ajudou lá. Carlos, juridicamente e administrativamente, o que foi preciso repensar para reabrir a casa? Foi uma nova estrutura realmente, porque quando houve esse movimento inicial em julho de 2013, não sabia das dificuldades que administrativamente havia tido e a questão documental. Quando tomamos, na verdade, ciência da gravidade, foi em outubro de 2013, que já tinha sido passado pela primeira votação na Câmara para retomar o prédio novamente, porque em tese ela não estava funcionando mais como creche, embora, como foi dito, tenha funcionado como FUMEC, como centro de convivência. Nós ficamos sabendo no dia que ia ter a segunda votação, que era definitiva, porque depois retornaria para o Executivo e estaria definida a questão. E nós fomos muito bem recebidos aqui na época, sem questão político-partidária, mas Rafa Zimbaldi, Luiz Lauro Filho, Rossini e Arthur Orsi nos receberam muito bem, nós conseguimos convencer a apresentar um novo projeto para eles. Essa votação foi tirada da Câmara naquele dia para que nós tivéssemos tempo para apresentar esse projeto. O Rafa nos deu Rafa Zimbaldi, papel fundamental e nos deu a direção necessária e um caminho. Que a partir disso surgiu também com o chefe do Relações Institucionais do Executivo, que é Carlos Bernardi, que ele nos auxiliou durante todo esse tempo para que a instituição pudesse ser aberta. Então daí fomos atrás de toda a documentação, desde como o Eduardo já falou, questão desde bombeiro, alvarás, toda a questão legal. ENDEC, SANASA, Receita Federal. Exatamente. São vários órgãos que estavam envolvidos nisso que estava pendência documental. Então tivemos que fazer tudo isso ao longo desse período, que já a partir, acho que de fevereiro, março de 2014, boa parte disso já tinha sido conseguido, sim, num tempo recorde, mas pelo apoio de algumas pessoas que auxiliaram diretamente para que conseguisse. E ainda há algumas coisas, a gente tem algumas pendências ainda para acertar, mas o que precisaria para a creche funcionar de maneira completa, essa parte já está Olha, definida. Rafa, foi um trabalho muito bacana do Carlos, porque nós tivemos bastante dificuldade junto à Receita Federal para negativas, porque, claro, impostos tinham ficado tudo atrasados e a gente não tinha condições, uma dívida na ordem de R$200 mil ou mais, né, junto ao INSS, né, que não foi pago tal, e graças ao trabalho brilhante aí do Carlos, nós conseguimos, através de alguns recursos jurídicos, penhora de prédio, etc., conseguimos agora a nossa certidão, que foi o último documento que faltava, até foi uma grande alegria lá pra gente, que nós conseguimos apresentar os últimos documentos graças a esse trabalho. Mas a descoberta do fechamento foi nos 45 do segundo e a reabertura mais foi no corre-corre. Mais ou menos 48, já tinha passado. Não, foi no dia que nós ficamos sabendo da votação, foi no dia que teria a segunda votação, que daí começou toda essa mostração para irmos atrás, mas foi no dia que teria. E aqui eu faço justiça a dois advogados que estão ajudando muito nessa questão, Freitas, que é da instituição, e a Adriana Levantes também, que eles participaram ativamente de várias dessas questões para que tudo isso fosse possível. E hoje ela está regularizada, tanto que o Eduardo falou, o último documento que faltava, na verdade, o juiz da vara da Fazenda aqui autorizou,
apresentar a certidão positiva Com efeitos negativos. com efeito positivo, com efeito negativo. Foi apresentado agora que autorizou, e foi o último documento realmente para poder reabrir a instituição. Foi em abril, né, Carlos? Abril, maio, né, que saiu. Não, isso foi em julho, agosto, realmente, que daí Acho que que começou agosto, a dar... setembro. Que aí nós pudemos dar entrada na prefeitura com toda a documentação, e aí o Carlos Bernardi realmente nos ajudou bastante, junto à Secretaria de Educação, a papelada rodar lá dentro, enfim, aí foi todo assunto burocrático mesmo que caminhou, graças a Deus, tudo bem. E aí vocês refizeram recontratação de funcionários? Como que foi esse processo? Estamos refazendo, né? Estamos Sim. finalizando agora, porque vai abrir agora dia 2 de março, né? Então, devido à escassez financeira, nós temos que contratar, treiná-los uns 15 dias antes da abertura, então os processos de contratação estão finalizando por esses dias agora. Como que você está se organizando, Cristina, como diretora pedagógica, para dar conta dessa correria toda? Trabalhando bastante, né? Porque nós estamos fazendo a seleção das crianças, porque estamos fazendo uma avaliação socioeconômica e também fazendo o processo seletivo dos funcionários. Mas estamos com alguns parceiros, alguns voluntários ajudando, né? Uma psicóloga nos amparando nessa avaliação dos funcionários. Então aí, já estamos com quase todo o quadro fechado. Só faltando a cozinheira, que é o básico da instituição. Cerejinha do bolo, Cris. É a cerejinha do bolo, mas o restante já estão todos E contratados. que ela apareça logo, porque essas crianças têm fome, assim como a gente, né? Com certeza, olha aí, que cozinhe bem, né? Não vai começar a atender sem ela, com certeza não. E hoje vocês vão abrir para quantas vagas para crianças vão começar a princípio? 150 Vocês já tiveram vagas. mais procura do que a quantidade de vagas Com disponíveis? certeza. Umas Já tem 200 fila de espera antes de fechar a quantidade de crianças Com certeza. que vão Tinha entrar. 250 inscritos, nós Sim. fechamos a inscrição com 250 inscritos. Que Sinal que a procurar. demanda é grande, né? A demanda é grande. Isso porque nem estão sabendo da reabertura, né? Senão seria muito maior. E a nossa localização é muito favorável. Vocês estão... Entre dois corredores, Amoreiras e Santos Dumont, né? Atrás da Receita Federal, tá do lado do corredor da Moreiras e Então, do lado da Prestes Maia. Para as mães é muito importante esse local, né? A localização é muito boa. Porque elas vêm trabalhar, deixam a criança lá e vêm, voltam do trabalho e pegam A gente lá. fez um levantamento no final de 2013 Verdade, né? dessa região, sul e sudoeste de Campinas. Nós encontramos mais de 2.000 Faltas de vaga. demanda por vagas de creche. Então falou assim, Só nossa, nessa Cris, região, só 150. que hoje a né? gente ouve que de uma forma geral em Campinas a mais de demanda 10 mil. Isso final de 2013, né? E só nessa região sul e sudoeste. E ainda um levantamento superficial, né? Sim. Superficial. Nós fomos buscar algumas informações, não fomos muito a fundo, não. E na prática, como que vai ser a rotina dessas crianças dentro da creche, Cristina? Eles terão 4 refeições diárias que o SEASA fornece a alimentação, né? E é acompanhada toda a produção dessa alimentação pela nutricionista do SEASA. Então serão 4. Eles terão desenvolvimento pedagógico, terão atividade pedagógica, terão oficinas de capoeira, de musicalização, que são trabalhos à parte, e recreações em diversos espaços. Um espaço gourmet, que eles vão aprender a cozinhar. Que legal. Vão ter uma horta. Nós já estamos organizando uma horta para eles poderem ter essa relação com a terra, né? Ver a produção. Vamos ter um galinheiro, onde eles vão aprender o desenvolvimento, o crescimento, como se dá. Teremos outros espaços, como a brinquedoteca e a biblioteca, onde eles poderão adentrar a esse mundo mágico, né, da leitura, e da brinquedoteca o saber brincar, né, se desenvolver através das brincadeiras. Então nós temos assim vários espaços educativos. Temos as salas de aulas, né, que já estão preparadas, porque tivemos um dia dentro da creche, o dia do voluntariado da Telefônica. Foram lá, né, 50 voluntários, né, Eduardo? Por volta de 50 voluntários. E arrumaram toda a creche. Você precisa ver a transformação do nosso parque, né? Em poucas do nosso horas. parquinho.
um trabalho lindo, né? Eles cuidaram da decoração, do visual. Não, eles reconstituíram todo o parque, eles pintaram toda a frente, pintaram vários ambientes, organizaram a brinquedoteca. O nosso bazar organizaram também. o nosso bazar, que é permanente, Rua Pedro Braga 130, por favor. Divulgue. Bazar permanente lá nós temos. Tá tudo e gera um pronto. bom recurso pra gente esse bazar também. E a Telefônica nos ajudou demais com tudo isso. Sim. Né? Fora que eles também contribuíram com a reforma da cozinha. Financeiramente. Então foi um bom parceiro que ainda vai continuar conosco, né? Graças a Deus. Há uma mais proposta, né? Então isso nos ajudou muito na questão da ambientação dos espaços, né? A questão também, eles puseram flores. Então estamos assim já prontos para ter um bom desenvolvimento do trabalho. Então eles vão ficar das 7 da manhã às 15 para 5 e com essas atividades vão dormir lá, né? Então estamos prontos aí, aguardando as crianças. E organizando os eventos que acontecem sempre. Dia das Crianças, Sim, Natal, Dia das Mães, já tem lá. os eventos Você não básicos. tem noção de quantos. Semana da Mãe não é nem das mães, Não não é nem dia. o dia. A gente vai trabalhar com uma integração, porque nós trabalhamos muito em parceria. Muito essa mãe dentro, essa família dentro da creche, até para elas entenderem como funciona, para saberem ao saber de todo o funcionamento, elas possam aceitar determinadas situações que são naturais dentro da creche. E elas não ficam ansiosas, né? Porque o grande problema é a ansiedade da mãe. O que está acontecendo com o meu filho? Como estão lidando com o meu filho? E elas estando bem conosco, né? Ali dentro da creche, elas ficam mais tranquilas, porque quem não quer ver o seu filho bem cuidado? Então a gente tem essa preocupação, com bastante atividades, passeios. Já estamos aí com um bom cronograma e um bom calendário. E financeiramente, como que vocês estão se organizando daqui para frente, Eduardo? Olha, na verdade, assim, estamos correndo atrás, estamos precisando, as nossas reuniões de diretoria têm sido um tema constante, que nós estamos na luta bastante grande. Tivemos sábado agora uma pizza, nos rendeu aí uns R$2.000 e poucos, R$2.900. Mas o que acontece com as funcionárias iniciando agora, nós vamos ter as despesas iniciais, né? Exames médicos, passagens e tudo mais, que nós temos que bancar. Nós temos que bancar nesse primeiro momento. Independente disso, água, luz, IPTU, isso nós temos que pagar, né? Que na verdade na IPTU é taxa de lixo, porque nós somos entidade de assistência social, de entidade beneficente. Mas depois, né, final de março, aí, começo de abril, já começa a entrar o recurso da prefeitura, que ajuda aí a gente a pagar uns 80% das nossas despesas. O recurso é determinado para gastos específicos, né? Sim. A alimentação não pode ser gasto porque já vem da SEASA. Tem regras para o uso desse recurso público, né? Perfeitamente, isso mesmo. Então nós temos que administrar isso daí, né? Nós temos que administrar esse dinheiro e contar, sim, com a colaboração, com a ajuda das pessoas que já estão colaborando conosco, tanto ajudando nos eventos, comprando as coisas, e como ajudas esporádicas financeiras, contribuições mensais, enfim, é o que a gente está conseguindo aí se manter financeiramente. Carlos, quais são os desafios administrativos daqui para frente? Uma vez que organizada com muito custo e com muito sacrifício, né, com muita correria, o que vocês precisam fazer para se manter administrativamente organizados daqui para frente? A estrutura, na verdade, que já foi constituída ao longo desse 1 ano e meio dessa diretoria, eu acho que já programou, talvez, ou já deixou planejado os próximos anos. Porque quando começam a se dividir funções e cada diretor começa a tomar conta diretamente da sua função, fica muito mais fácil. O que acontece, que nós vamos ver por aí, é que algumas entidades dependem de 1 ou 2 membros. Agora, se consegue se dividir essas responsabilidades entre todos, é muito mais fácil carregar esse trabalho. Então aqui temos a Paula, que é diretora, por exemplo, que o Eduardo estava falando, que ela cuida dessa, por exemplo, que ela é vice-presidente, mas ela cuida dessa divulgação em redes sociais, que está chegando numa quantidade de pessoas que normalmente não chegaria, num boca a boca, ou mesmo no rádio, às vezes agora em televisão, porque a rede social as pessoas estão conectadas o tempo todo. Então nessa divulgação é que vai dando essa estrutura aqui, mas a base dela já foi criada. Com essa diretoria que foi criada, eu acho que a estrutura está formada. E lógico que vai depender aí desses 20%, vamos depender de alguns outros eventos, mas já está tudo programado ao longo do ano, quais os eventos vão ser realizados, já há datas para isso, quem vai cuidar de que tarefa. Então essa estrutura já existe. E além disso, que o Eduardo falou, o bazar ele é contínuo.
Então a pessoa não precisa diretamente contribuir financeiramente. Ela pode simplesmente doar alguma coisa para o bazar que vai ser comercializado ali, que vai ajudar a manter a instituição o ano todo. Mas hoje, lógico que existem algumas pendências ainda, questão judicial com relação à receita e algumas dívidas, mas que estão todas sendo resolvidas essas questões, e embora seja tirado, que é o questionamento nosso jurídico, é que algumas multas ou alguns juros são completamente descabidos. Do valor inicial que foi jogado, não era possível aquilo, e toda essa movimentação que veio ao longo desses anos foi em cima de um valor indevido. Então, toda a programação está sendo feita também para que futuramente seja quitado tudo isso. A creche hoje tem toda essa estrutura e está se programando para cada vez mais manter essa questão que já foi conquistada. Há desafios nessa questão administrativa e jurídica? Ainda há, mas com as pessoas que se organizaram e estão fazendo parte hoje, um bom alicerce foi formado. Difícil falar de desafios, né, Eduardo? Porque todas as áreas que vocês atuam têm desafios. Sim. Quem está à frente de levantamento de recursos tem desafio diário. Quem está à frente de pedagogia, né, Cristina? Todo dia lida com uma situação diferente em sala de aula e tem que saber lidar com isso. Os desafios de vocês são constantes e não tem fim, né? Sim, com certeza. O importante é que foi conquistado algumas pessoas realmente que às vezes nem fazem parte da diretoria, mas que acreditaram nesse trabalho e anonimamente, sem às vezes darem nome, ou às vezes pessoas que são conhecidas estão indo lá para ajudar. Se precisa organizar alguma coisa, vão lá, não estão preocupados em divulgar seu nome ou a falar que estão contribuindo, simplesmente acreditaram nesse sonho realmente de abrir instituição, que acreditaram nessa questão de uma reabertura de uma creche para essas crianças, e tudo que essa reunião das pessoas está proporcionando todos esses resultados. Não podemos deixar de estar as visitas constantes que nós temos lá de ex-alunos, né? Porque a creche abriu em 76, ela tem quase a minha idade. Já tem alunos de gerações passadas? Sim. O meu avô foi da creche, hoje o meu pai foi da creche. O meu pai tem, Acho que 30 anos, avô ainda não, né? O que tem é uma criança que vai, a moça, vai pôr o seu filho. O irmão dela estudou na creche. E a gente tem muita ajuda dos antigos diretores. A antiga diretoria também está sempre lá colaborando, nos ajudando, participando dos eventos. Então, assim, juntou um grupo muito legal. E acho que isso foi o grande fator de sucesso nosso lá. Foi a contribuição de todo mundo, né? Exatamente. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está conhecendo a história da Casa da Criança, Vovô Nestor, que reabre, depois de algum tempo fechada para pendências administrativas, reabre agora em março. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto e chegamos no último bloco para conversar a respeito dos trabalhos da Casa da Criança Vovô Nestor. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da entidade, Eduardo José Maluf. Também está com a gente a Cristina Helena Neves Bertuzzi, ela que é diretora pedagógica, e o Carlos de Paula, que é advogado e voluntário também na casa. Eduardo, para que tudo possa acontecer do jeito que precisa, é preciso ter uma diretoria forte e atuante, como a gente encerrou o último bloco falando. Mas a gente vale lembrar que essa diretoria hoje é voluntária. Sim, ela não é remunerada. Tem que ser voluntária. Né? Existe todo um trabalho, a gente estava conversando, você disse, não, para a gente atuar, a gente precisa trabalhar como uma empresa. O que isso significa na prática? Olha, é trazer realmente para dentro da entidade o conceito de empresa. A seriedade, você quer dizer, de uma administrativa de uma empresa. A estrutura toda. Né, a seriedade e a estrutura. Nós entramos, nós assumimos, constituímos a diretoria, definimos uma missão para a entidade, definimos uma visão para a entidade. Em 2020 nós queremos ser referência em educação infantil na cidade de Campinas, essa é a nossa visão para 2020 e temos uma linha da visão para isso. Né? Sabemos os projetos, os objetivos estratégicos nossos como uma empresa, o que nós precisamos fazer. Em 2014 nossa meta era reabrir a empresa. Esse ano, 2015, nossa meta é fortalecer financeiramente. E assim, cada ano nós temos metas, né, por ano, objetivos marcos, e temos nossos objetivos estratégicos enquanto empresa. Temos uma diretoria forte e atuante, que a gente não pode deixar de lembrar do seu Hélio, que é o responsável por todos os eventos da casa. A Paula, como o Carlos já citou, que faz toda a parte de comunicação para a gente. A Silvia cuida da parte social, cuida de todos os associados, comunicação com os associados. A Maria José hoje é nossa diretora de arrecadação, é ela que vai atrás dos recursos financeiros, que está trabalhando bastante, graças a Deus. O seu Vitor, diretor de patrimônio, todas as obras, tudo que nós ainda estamos finalizando
detalhes, portãozinho, coisa ou tal, fechamentos para as crianças, é ele que cuida, bem como manter o patrimônio, é ele que se propõe a fazer isso. Sempre voluntário, sim, sem nenhuma remuneração financeira. Porém, claro, uma remuneração moral e espiritual muito grande. Agora, para quem está nos assistindo entender o contexto da conversa, né? Desculpa, eu esqueci da Jana, nossa diretora administrativa. Ela cuida de toda a parte administrativa nossa lá também, tá? Haja equipe, né? Para cuidar disso tudo. Agora, a gente está falando, para quem está nos assistindo entender, que hoje uma entidade trabalha como uma empresa, que eu acho que ainda existe, apesar de saber que as entidades sociais carregam boa parte do que o serviço público na prática teria que fazer, hoje é feito e desempenhado por entidades como a Casa da Criança Vovô Nestor. Sim. E mesmo assim ainda existe um preconceito com entidades. Quando você fala, eu sou de uma entidade, você pode ajudar, eu não ajudo a entidade, porque a entidade não é lá. Ainda existe um pouco de preconceito. Então quando a gente fala, hoje a entidade trabalha como empresa, a gente não pode esquecer de lembrar quem está nos assistindo que ela trabalha como uma empresa, mas que o produto final é a criança. Sim. Né? E que ela tem que trabalhar com toda essa seriedade e organização, porque o futuro dessa criança depende disso. Exatamente. Né? Depende da estrutura de vocês. Temos que ter um objetivo, né? A gente tem que estabelecer um objetivo. E como nós vamos chegar nesse objetivo, é todo esse trabalho que a gente chama de um trabalho empresarial mesmo, né? Até a busca de recurso, porque na verdade são várias entidades. Várias entidades buscando recurso, está aí a nossa concorrência. Né? Então a gente tem que saber como trabalhar para que todo mundo ganhe, todo mundo conquiste esse espaço e consiga atingir seus objetivos. Faz parte da gente pensar nessa conquista de espaço, Carlos, pensar na transparência de prestação de contas. Como que vocês se organizaram para isso? Sim, isso é fundamental. Fundamental para manter os patrocínios e apoios, né? Sim, até essa não é normal ou não é usual divulgar, por exemplo, essas questões, essas parcerias, vamos colocar, foram feitas com algumas empresas. Mas a ideia que nós já conversamos internamente é ajudar a divulgar realmente, porque algumas entidades, por exemplo, como a Telefônica, elas participaram num momento crucial, não só com a questão financeira, mas ali com trabalhadores para finalizar algumas coisas que eram necessárias. E só vamos conseguir cada vez mais esses voluntários e essas empresas para auxiliarem se tiver um verdadeiro trabalho transparente de tudo que está sendo feito. E a gente não está falando só em prestação de contas, porque isso seria números. Mas a verdadeira prestação de contas, talvez, de uma instituição como essa, seja, como você disse, o produto que ela está trabalhando. O produto é a criança. Então, são duas frentes. A prestação de contas, que seria mais para o poder público, mas prestar contas para a sociedade dessas crianças estão sendo educadas lá. E acredito que realmente o caminho que foi traçado, como o Eduardo disse, até 2020, a ideia é cada vez mais implementando alguns novos valores, mas 2020 ser a referência. E para ser referência precisa ser feito um bom trabalho, tanto com a questão pública quanto com a questão da sociedade. Agora, quando a gente fala de uma entidade que tem mais de 30 anos, Eduardo, e a gente fala que vocês almejam ser referência em 2020, o que isso significa na prática para a gente? Porque, para mim, que estou ouvindo a história de vocês pela primeira vez, uma entidade de 30 anos, ela já é referência. Né? Eu imagino que vocês já sejam referência para, inclusive, se resgatarem como se resgataram para retomar os trabalhos. Já existe, a sociedade já reconhece, o poder público já reconhece. O que falta para atingir o 2020, que é ser essa referência em educação infantil, né? A entidade é referência, sim, na questão de atendimentos a crianças em situações de vulnerabilidade social. Né? Nós queremos ser referência em educação infantil. Todo esse trabalho que a Cris trouxe aqui para a gente, colocado na prática, apresentado para a sociedade, que todo mundo reconheça isso como um benchmarking, como um exemplo para a comunidade, para as outras entidades e tudo mais. Qual que é o peso da responsabilidade, Eduardo, de ser presidente de uma creche que já teve 30 anos, se manter fechada por tempo e agora promete dar educação da melhor qualidade possível para centenas de crianças? Qual que é o peso para você disso? Na verdade, eu não sou presidente, eu estou como presidente. Né? Então, nosso objetivo é que a Casa da Criança tenha vida própria, que outros presidentes virão e continue esse trabalho. Né? Então, o peso é para essa gestão, para esse trabalho, realizar o que precisa ser realizado para que o próximo venha e possa dar continuidade a tudo isso. A sociedade está preparada para dar continuidade para os trabalhos sociais que hoje estão começados, só falando da casa? Eu acho que é também função do presidente preparar o seu sucessor. Mas aqui eu dou um complemento nessa questão. O que, quando nós falamos, e falando diretamente dos dois, se pararmos para pensar em sonhadores, há muita gente que deita e fica olhando para o teto esperando acontecer.
E o que nós conversamos aqui, eu falo diretamente hoje, eles foram idealizadores. Eles acreditaram e realmente foram atrás. O que eles têm trabalhado nesse 1 ano e meio para conseguir, na prática, abrir, então há uma diferença entre ser sonhador e idealizador. Eles são. E a gente precisa divulgar que isso é possível. Passou por dificuldade de instituição e está reabrindo. Está reabrindo e quer ser essa referência. Então isso só é possível com um trabalho de pessoas que estejam engajadas nessa questão social. E eles realmente, o peso do que o Eduardo carrega realmente não é fácil. Você perguntou para ele, ele se esquivou razoavelmente. Mas é um peso muito grande, porque é uma instituição que tem história, que teve uma estrutura no passado, que tem 3 décadas de funcionamento, que tem um reconhecimento no poder público municipal, estadual e federal. Então, em tese, não é fácil. E nem é muito tranquilo uma questão como essa. Mas ele está conseguindo realizar. E para você, Carlos, qual que é a contagem regressiva depois de tanto trabalho jurídico e administrativo? Qual que é a sua expectativa para a reabertura da casa? A gente conversou esses dias na reunião sobre uma questão que pode parecer um tanto quanto incompleto, mas reabrir foi só, na verdade, o resultado de um trabalho. Tudo que foi feito ao longo de 1 ano e meio, por mais que não desse certo, a sociedade ia ter um prejuízo de não reabrir, sim, mas todo o trabalho que foi feito, essas pessoas que se reuniram, vamos colocar tanto na questão reunião com os políticos, vereadores, seja com o chefe do executivo, chefe das relações do executivo, que é o Carlos Bernardi, seja a questão judicial que foram resolvidas, questões da Receita, são inúmeras pendências que precisariam minimamente estarem equacionadas. Foi possível fazer isso? Foi, mas isso foi o resultado de trabalho de 1 ano e meio. Então, na verdade, a brincadeira que o Eduardo usou agora há pouco é a cereja do bolo. Porque todo esse planejamento foi feito, foi com o ideal. E se um trabalho é feito de forma verdadeira e com um ideal sincero, ele tem um resultado. Ainda bem que acabou dando certo de conseguir reabrir. Mas tudo isso que foi feito, toda essa estruturação que foi pensada novamente, todas as pessoas se envolveram com isso realmente, a gente vê que alguns não querem dar atenção para o trabalho social, mas só foi possível fazer tudo isso porque inúmeras pessoas acreditavam que isso poderia ser realizado. Então, se a gente parar para pensar, a sociedade não pensa muito nisso. Mas esses indivíduos que fazem parte da sociedade, essas formiguinhas que estão na sociedade é que reabriram e são responsáveis, na verdade, pela reabertura da casa e para darem sustentação para essas 150 crianças. Então, é uma finalização realmente de um trabalho. E para a área pedagógica, Cristina, quais são os desafios? Porque hoje, como o Eduardo falou, a entidade já é uma referência no assistencialismo, né, na ajuda para essas crianças e adolescentes, no atendimento para elas. Mas são de 2015 para 2020, não tem tanto chão assim, né? Como que você está se organizando e o que você pensa a respeito desse sonho da entidade, que é ser referência na educação? Qual que é a responsabilidade disso? Olha, eu quero trazer aqui uma figura muito interessante, que é o Martin Luther King. Este homem, né, esse pacifista, pastor protestante, ele lutou, né, nos Estados Unidos pela questão racial. E ele tem um discurso memorável, onde ele dizia assim, que as filhas deles negras pudessem brincar com as filhas dos brancos. E eu tenho um sonho que as nossas crianças, que são tão excluídas, né, da sociedade, elas possam fazer parte dessa vida social que as outras crianças das outras classes sociais fazem. E isso passa por uma boa educação, por um bom ambiente educacional, no qual o Vovô Nestor pretende desenvolver, que é profissionais de alta qualidade, né, em termos de formação, de conhecimento, profissionais que vejam a sua prática não só como profissional, né, mas também como alguém que está dando algo de si. Você tendo materiais pedagógicos, você tendo uma boa construção de um projeto político-pedagógico. Então, todo esse conjunto vai fazer com que cheguemos a esse patamar. Mas nunca chegaremos lá sem que o todo esteja junto, né? A parte administrativa, a parte da diretoria, todo mundo tem que estar junto. Senão não faremos nada sozinhos, né? Então essa é o nosso desafio. Difícil, mas é possível.
O que Campinas pode esperar, Eduardo, da creche, daqui para frente? O que os pais dessas crianças... A gente está falando de saber que a educação é o único caminho para mudar a realidade dessas crianças. Sim. O objetivo de vocês é apresentar a educação com a maior qualidade possível para elas. A gente está aqui com esse espaço para dividir com vocês e dizer que a entidade está pronta para abrir as portas. E o que Campinas pode esperar da Casa da Criança Vovô Nestor? A Casa da Criança vai desenvolver o trabalho de excelência em educação infantil. Já vamos começar com todo esse trabalho que a Cristina trouxe aqui para a gente, buscando fazer uma gestão bastante eficiente de recursos para que a gente consiga... Claro que recursos financeiros é indispensável para o trabalho, então fazer uma boa gestão financeira disso daí para que a gente tenha o melhor atendimento possível nesse primeiro momento. Com o tempo, Campinas pode ter certeza que esses profissionais da entidade serão cada vez mais qualificados, capacitados para essa excelência em atendimento, para que vire uma excelência em atendimento, sim, em educação infantil, para a integração dessas crianças que nós iremos atender junto à sociedade, e, enfim, outros sonhos que virão aí, que se a gente for começar a falar disso, vamos começar um novo programa agora, né? Claro que as crianças irão ficar com a gente até os 6 anos, 5 anos e 11 meses, a partir daí nós ainda não temos projetos para essas crianças, ok? Por enquanto. Mas que a gente consiga, que nós iremos conseguir agora, nesse ano, nos próximos anos, no mínimo dar uma base de educação para essas crianças, né? Que essa base é fundamental para o desenvolvimento do caráter, para que elas conheçam um outro mundo, que não só aqueles que elas nasceram, que elas viveram, enfim. Que essas crianças de 2, 3, 4 anos cheguem dentro da nossa entidade e reconheçam um outro mundo, que elas têm capacidade, que elas desenvolvam seus talentos, enfim, que elas tenham oportunidades que os pais dela podem não ter tido. E a gente não está falando só de letramento, né, Eduardo? De aprender a ler, de aprender a escrever. A gente está falando de cidadania, de discutir assuntos importantes, de saber se comportar, viver em sociedade, de N outras coisas. Sim. Que é a educação. A educação, né, Cristina, não é só ler e escrever. Não. Né? Isso é o básico. Isso daí é fácil, né? Qualquer local pode ensinar, né? Agora, essa integralidade da educação é muito mais ampla, né? E você tem que mostrar para aquela pessoa que a vida é bela. E que a vida, você pode estar nela com felicidade, porque as nossas crianças às vezes são muito tristes pelas histórias de vidas que trazem. Mas a gente tem que mostrar isso, tem que mostrar que ela tem direitos, né? Que ela também tem deveres, que ela tem potencialidades a serem desenvolvidas e que ela pode construir dentro de si valores tão importantes que vai fazer dela um adulto, né, que esteja bem na sua vida. Esse é o principal, né? A gente não tem uma pretensão de formar doutores, mas homens de bens. Se você tem um homem de bem que saiu dali de dentro, ele transita por qualquer ambiente na sua vida. Para saber dos eventos que acontecem de arrecadação. Às vezes a pessoa não pode comprar uma pizza, mas ela pode ajudar a montar a pizza na entidade, contribuir com vocês. Sim. De todas as formas possíveis. Na fanpage, ela encontra, a comunidade encontra todas as informações necessárias. Sempre está sendo divulgado lá quando vão ter os eventos, as mensagens, a gente sempre está respondendo, pelo telefone também. A Cris vai estar à disposição, nós estamos ali para receber todos de braços abertos. Tem lasanha em abril, né? Já aproveitem, sempre mantenham a gente informados dos eventos que vocês têm, que a gente vai divulgando aí também durante a nossa programação. Você que está nos assistindo vai acompanhar aí na tela tanto a página como o telefone da creche da Casa da Criança Vovô Nestor. A fanpage deles é www.facebook.com/Vovô Nestor, sem acento, tudo junto, e o telefone é o 32724737. Lá você consegue as informações para saber como anda o trabalho e confere também as programações para poder ajudar. As pizzas, lasanhas, pipocas e tudo que vai ser feito para contribuir com o trabalho de vocês, né? Eduardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Espero que a gente consiga acompanhar
a volta de vocês, mas bom retorno. Se vocês puderem estar lá dia 2, vai ser um prazer. A gente vai fazer o possível. Cristina, obrigada. Obrigada pela presença. Carlos, obrigada pela presença. Esse foi o programa Espaço Aberto. Nós ficamos por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.